Agora, Agora nós teremos a teoria, para que a gente possa entender como acontece essa fisiologia, né, de aumento e diminuição de células de gordura e como a massagem nos ajuda a ter resultados na redução de medidas. e por que engordamos é uma pergunta que todo mundo quer saber, né? É mesmo que a resposta não seja uma das melhores, Ai, né? ai, 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 e aí, Janice? É bem complicado isso, né? Eu sofro sempre com isso. E aí tá tendo que sempre estar indo atrás de procedimentos estéticos para estar ajudando. Ainda mais que nem eu tenho retenção de líquido, né? Então, preciso estar sempre fazendo bastante drenagem, bastante massagem. E essa resposta é individual ou não? Algumas coisas são individuais, né, inerente à fisiologia do ser humano, mas os hábitos de vida, eles interferem muito no porquê nós engordamos. Então, vamos lá. Bom, para começar, então, vamos entender a formação do tecido adiposo, né? O tecido adiposo, ele é o nosso tecido de gordura, é uma camada profunda que nós temos, que antigamente era considerada a terceira camada da nossa pele e hoje não é mais. O tecido adiposo hoje, ele é considerado um tecido endócrino, porque ele produz muitos hormônios que estão relacionados com a saciedade, que estão relacionados com o ritmo de gasto ou de acúmulo de energia. Esse tecido adiposo é feito por essas bolinhas aqui, né, representado didaticamente, que é chamado de adipócito ou células de gordura. Todo mundo tem. Então, aqui nós temos a camada da pele e o tecido adiposo. Aqui, para vocês verem, uma pele sem celulite, com celulite. A gente pode perceber que no tecido com celulite nós temos ondulações e as células de gordura estão aumentadas. No tecido sem celulite, essas células estão num tamanho normal. E a gente vai entender isso aqui, ó, por que e como essas células aumentam de tamanho. Nós temos dois tipos de tecido adiposo, o tecido adiposo marrom e o tecido adiposo branco. O tecido adiposo marrom é o tecido dos bebês. Então, os recém-nascidos, eles têm esse tipo de tecido, que é um tecido especializado em guardar energia e fazer a termogênese. Ele mantém o bebê aquecido quando ele é pequenininho, porque ele não tem outros recursos. Quando a gente cresce, esse tecido vai se modificando e nós passamos a ter um tecido chamado de branco. O tecido branco já não tem mais a função de fazer o nosso aquecimento, porque nós temos outros recursos, mas é um tecido que faz estocagem na forma de triglicerídeos. Os triglicerídeos ou os triglicérides é uma gordura ruim que a gente estoca em formato aí comumente chamado de gordura localizada. E quais são, então, as funções do tecido adiposo em um adulto, né? A gente viu que não é mais só manter a temperatura. Então, nós conseguimos armazenar energia. O tecido adiposo, tudo que a gente come em excesso vai para lá. Na verdade, as nossas células, elas não conseguem enxergar macarrão, pão, arroz. A célula só enxerga nutriente, que são os glicídios, as proteínas e os lipídios. Na verdade, a gente come com os olhos, né? E aí, o que a gente comeu em excesso, que a célula não sintetizou, vai ser armazenado. Como isolante térmico, então, mesmo que ele tenha se modificado, ele ainda ajuda a manter a temperatura, porque a gordura é um isolante, e um coxim de proteção, como se fosse uma barreira entre os nossos órgãos. O tecido adiposo, ele é profundo, então ele guarda os órgãos essenciais. No caso do fígado, do estômago, tem gordura ali, mas sempre muita atenção. Essa gordura, se aumentada, é muito prejudicial. É o que a gente chama de gordura visceral. É aquela gordura ruim
que envolve os nossos órgãos e é um indício aí de infarto, um indício de AVC. Por isso que tem que ser controlado. E como que esse tecido se forma, né? Como que ele aumenta? Então, antigamente, as pessoas achavam que nós nascíamos com um número X de células de gordura e morríamos com esse mesmo número. A única coisa que acontecia era o aumento do tamanho dessas células. Depois, os estudos foram demonstrando que isso não era verdade. E aí, existe uma linha que defende uma teoria que essas células aumentam até o 6º ano de vida, né? Na infância, a gente tem um aumento de quantidade. Por isso que tem esse grande cuidado com a alimentação das crianças nessa idade, né? De não dar aí leite com complemento, como mucilon, farinha láctea, enfim, um cuidado com as cantinas escolares, o que elas estão servindo, né? As merendas das crianças, porque elas passam muito tempo lá. E hoje a gente já sabe que esse aumento de quantidade de células de gordura, infelizmente, acontece para a vida toda. Não existe mais uma época onde essas células vão aumentar. Como que acontece esse aumento na quantidade? É um processo chamado adipogênese, que vai aparecer aí para que vocês entendam. A adipogênese, ela faz o quê? Nós temos células que a gente chama de células mesenquimais ou células tronco, que é a mesma coisa, e essas células ficam dormindo lá no tecido adiposo. Enquanto elas estão dormindo, elas são inofensíveis, elas não são uma célula de gordura. Mas com o passar do tempo, a gente tem uma alimentação errada, uma vida sedentária, e aí as nossas células de gordura já estão saturadas, quer dizer, elas já aumentaram muito de tamanho. E a ingestão de alimentos continua. Então, as gotinhas de gordura, elas vão lá e colam nessas células que estavam dormindo, que são chamadas de lipoblastos. E o que acontece? Vai colando uma gotinha, outra e outra e outra, e essa célula passa a ser um adipócito, que a gente chama de pré-adipócito. Se eu continuar com a ingesta errada de alimentos, se eu continuar sem atividade física, esse lipoblasto, esse pré-adipócito, vai se transformar em um adipócito. E eu vou ganhar mais uma célula de gordura. Por que é interessante saber disso? Na hora que você vai comprar um produto, existem ativos hoje no mercado que têm a capacidade de pegar um adipócito desse, vamos dizer, criança, e não deixar ele se tornar um adipócito adulto. Então, eu rompo esse ciclo. Eu não tenho um acúmulo na quantidade de células de gordura, tá? Então, existem ativos lipolíticos que agem nisso, na diferenciação. Então, uma célula que era uma célula inofensiva acabou virando uma célula de gordura, certo? Aqui aumentou a quantidade. Mas e o tamanho, né? Como é que aumenta, então, o tamanho da nossa célula de gordura? Infelizmente, o adipócito é a célula do corpo humano que mais tem a capacidade de aumentar de tamanho. Então, ele pode aumentar 20 vezes o seu tamanho. Tem literaturas que trazem até um aumento maior. Então, é como uma bexiga, igual vocês estão vendo aí. A imagem de baixo é um adipócito de um tamanho normal. Percebam que ele tem uma bolsinha, né, que é esse reservatório de gordura. Essa bolsinha é chamada de vacúolo, como se ele fosse um canguru. E nessa bolsinha ele vai guardando o excesso de gordura. Só que essa bolsinha estica muito, que é o que a gente vê na imagem de cima. E ali eu tenho um adipócito que está repleto de gordura. Só que o que acontece? Nós temos a capacidade de fazer ele voltar a ser menor, mas é como uma bexiga. No momento em que eu inflei e ela murchou, ela jamais volta a ser igual. E a gente entra naquele processo de sanfona, né? De engordar, engordar, emagrecer. Então, vamos lá relembrar. Eu posso ter um aumento na quantidade de células de gordura através da adipogênese. E eu posso ter um aumento no tamanho da célula de gordura através da lipogênese.
Isso acontece com todo mundo, esses dois processos. O que difere? Uns têm mais facilidade por conta de enzimas, outros têm mais facilidade porque não fazem atividade física, mas todo mundo vai passar por isso, tá? Mas aí vem a parte boa, né? Como a gente reverte esse processo. Então, deixando claro que as massagens, as manobras que nós aprendemos aqui, elas não têm a capacidade de diminuir o número de células. Se você tiver 1 milhão de células de gordura, vai continuar com esse 1 milhão. Mas o que a gente consegue fazer? Diminuir o tamanho da célula de gordura. E isso reflete aonde? No tamanho das medidas. O processo que faz essa mudança é chamado de lipólise. Toda palavra que tem a terminação lise quer dizer quebra, mas não é a quebra da bexiga, igual está aqui, representando uma célula de gordura. É o esvaziamento, tá? E chama lipólise. Então, vamos imaginar que essa primeira bexiga seja uma célula de gordura que está muito aumentada. E aí, a gente vai fazendo a massagem modeladora. No meio das sessões, eu tenho aquela bexiga ali do meio. Ela reduziu um pouco de tamanho. Só que a minha cliente, ela é muito dedicada. Ela diminuiu a ingestão de alimentos muito calóricos, ela tomou bastante água, ela fez uma atividade física e a gente fez mais massagens. O que aconteceu com a bexiga? Murchou. A célula de gordura passa por esse mesmo processo. Mas tá vendo lá? Ela não fica mais como uma bexiga original, né? Isso aí reflete em acentuação da celulite, em flacidez tissular, por isso que é melhor prevenir do que tratar. Mas ainda bem que a gente tem o tratamento. Então aí você tem que explicar isso para sua cliente, né? Para ela entender o que está acontecendo na massagem. E agora a gente vai entender o que acontece lá dentro do nosso corpo para essa bexiga voltar a ser pequenininha, tá? Esse aqui é o ciclo dos lipídios e é uma coisa meio complicada porque é bioquímica pura. Só que a gente precisa trazer isso para a nossa realidade, para a realidade da nossa cliente, né? Eu sempre digo que aquela profissional que é boa, aquela esteticista que é boa, ela traz a teoria para a prática e ela convence a cliente realmente que aquilo funciona, né? Então, vamos imaginar que isso daqui seja uma célula de gordura. E essa célula de gordura está recebendo a massagem que a gente acabou de fazer e ela vai diminuir. Então, acompanha aqui comigo. Toda vez que a gente dá um estímulo para uma célula de gordura, pode ser uma atividade física, pode ser uma massagem, a gente libera adrenalina. A adrenalina é uma substância que acelera o nosso corpo. Então, comecei a fazer massagem, as células, opa, vamos acordar, a gente está recebendo massagem. A adrenalina vai lá e estimula uma enzima boa que a gente tem, uma enzima que ajuda a gente a perder medidas, que é a adenilciclase. Os nomes realmente são difíceis, mas você não precisa decorar, você tem que entender como funciona. A adenilciclase vai lá e estimula uma molécula de energia. Só que essa energia é flex, ela é gasolina e ela é álcool. Só que nós não somos flex, a gente só funciona através da gasolina. Então, o cálcio presente na nossa circulação pega essa molécula de energia, que é chamada de ATP, quer dizer trifosfato de adenosina, e transforma em só gasolina. Ele deixa de ser flex e ele vai virar AMP, que é monofosfato. Essa gasolina, então, entra na minha célula que estava dormindo, que estava desanimada, eu estou estimulando com a massagem, e ela vai ativar uma outra enzima boa, chamada de triglicéride lipase ou só lipase. Essa é a mais legal de todo esse processo, porque ela é responsável pela diminuição do tamanho do adipócito. E aí eu consigo pegar essa gordura ruim, que são os triglicerídeos, e transformar em gorduras menos ruins, ácidos graxos, glicerol, que vai me dar energia. E aí eu esvaziei. Só que no meio de tudo isso, eu tenho uma enzima chamada fosfodiesterase, que é uma moduladora. Então imagine assim,
que esse processo é um monte de dominó, um atrás do outro. Se eu empurrar o primeiro, todos caem e, ótimo, a célula reduziu. A fosfodiesterase, ela vai lá e tira um dominó da jogada. Concorda que os de trás não caem? Então, o meu ciclo é bloqueado. Por que que isso acontece? Porque o nosso corpo tem muita resistência para emagrecer. Ele sempre quer engordar, né? É ou não é verdade? A gente começa uma dieta, na primeira semana a gente emagrece fácil o primeiro mês, depois fica complicado, porque o corpo luta contra isso. E aí aqui é a mesma coisa. E aí entra o produto. No caso, a gente tem aqui, ó, a cafeína. A cafeína vem e inibe essa enzima ruim. E isso volta a acontecer, certo? Então, isso daqui acontece em cada célula de gordura, é chamado de lipólise, e é a lipólise que a gente estimula na massagem modeladora. Então, se agora alguém perguntar para você, mas por que essa massagem reduz mesmo as medidas? Você já vai saber explicar, porque ela ativa um ciclo onde a gente gasta energia para reduzir a célula de gordura. E as duas, né? Por que a gente sempre tem aquele amigo que a gente fala que ele não engorda de ruindade, né? Ou ele é magro de ruindade? Será que Deus foi bem legal só com ele e com as outras pessoas não? Na verdade, a relação lipólise e lipogênese, ela tem outras coisas envolvidas aí no meio, que são essas que são inerentes a cada pessoa, né? Então, todo mundo vai passar por isso, mas de forma diferente. Então, o estado nutricional quer dizer como você come, o que você come, o que você escolhe para a sua alimentação. Se você se alimentar de fast food todos os dias e aquela pessoa que tem uma alimentação regrada, obviamente que a lipólise dela é mais acelerada. Ou se você não comer nada achando que vai emagrecer, também não vai dar certo. Gasto energético. Então, você tem aquela cliente que trabalha sentada no escritório 8 horas por dia. E tem uma cliente que é professora de educação física. Quem vai responder melhor o tratamento? A professora de educação física, o educador físico. Influência hormonal. Sua cliente tem uma alteração na tireoide. Os hormônios da tireoide, eles fazem o metabolismo acelerar ou diminuir. Se a cliente tem hipotiroidismo, provavelmente vai demorar mais para perder medidas, porque ela retém mais líquido. Por isso que a gente faz a avaliação. E atividade enzimática. Lembra aquelas enzimas que eu falei, daqueles nomes que são meio chatos? Adenilciclase, fosfodiesterase, lipase? Elas funcionam de diferentes formas em cada pessoa. Tem pessoa que tem mais enzimas boas atuantes. Essas são aquelas magras de ruindade. E tem pessoas que têm aquelas enzimas ruins mais atuantes. São aquelas que, se olharem para um bolo, elas já são capazes de engordar, né? Então, a gente precisa acelerar no tratamento dessas aí. Paula, tem até